Nossa aula está sendo gravada, então bem-vindos, né? Todo mundo aí. É um prazer estar com vocês, tá? O tema de hoje é Sociedades Industriais e o Socialismo, nosso livro de Sociologia. E hoje a gente vai dar mais evidências aí às questões do socialismo, dando continuidade à segunda parte da nossa aula. Combinado assim? Ótimo. Ó, outra coisa também que eu queria colocar com vocês é que dúvidas, né? Questões, porque mesmo aquelas que eu não souber responder, possivelmente eu não sei de tudo, né? Eu posso também estar estudando para trazer mais coisas aí para vocês. Mas o interessante é que todo mundo participe, para não ficar com essa dúvida aí. Outra coisa curiosa, gente, é que as nossas aulas estão ficando gravadas e estão lá na playlist, tá certo? Do nosso canal. Desse modo, o que é que vocês podem fazer? Sempre que tiver dúvida e não deu tempo a gente discutir aqui na aula, vocês podem ir lá, voltar na aula e ver as principais coisas, anota e na aula seguinte faz as interrogações, ok? Bem, a gente finalizou a nossa aula passada falando principalmente sobre as discussões que envolvem aí a teoria do trabalho elaborada pelos mais importantes sociólogos da história do século XIX, né, que é quando nasce a sociologia, e eu estou me referindo aí aos considerados o pai da sociologia, né, nessa era moderna e industrial, que é o francês do fato social, né, o Durkheim, e os dois alemães, o sociólogo, economista, jornalista e por aí vai, o Marx, Karl Marx, e também o Max Weber. Bom, vamos lembrar de desligar, tá, o microfone. Aí, se for falar, liga o microfone. Bem, Amanda, desliga o teu, por favor, Amanda Camille. E aí, galerinha, a gente viu um pouco da visão desses três personagens importantes aí para a história sociológica, como os pais aí da sociologia, e a gente explicou um pouco do que eles entendiam. Só recapitulando assim, mais um pouco o que a gente viu na aula passada, a gente viu, né, que o Marx trazia alguns conceitos importantes, como as classes sociais, a luta de classe, os conceitos de materialismo histórico, os conceitos sobre mais-valia, né, alienação. O Durkheim, ele falava basicamente bem parecido, só que ele focou mais na principal tese, era o fato social. Ele viu que o fato social era essa mudança, né, da população do campo para a cidade, e isso gerou aí essas classes onde tem os empregadores e os empregados, e o trabalho ele seria cada vez mais compactado, né, e divididos em compartimentos, o que o Marx chama de alienação, e o Max Weber fala sobre essa questão da ética protestante, né? A religião protestante, ela seria uma religião mais pautada na discussão do lucro, da poupança, né? E isso fez com que as sociedades desse convívio religioso conseguissem ter um maior respaldo do divino e admitiu, assim, maiores riquezas. Tá? Então, basicamente, foi sobre isso. Quem tiver dúvida, maiores dúvidas sobre isso, retoma lá as aulas, porque agora a gente foca na sequência e falar um pouco das experiências socialistas. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para perguntar, para falar, ou podemos seguir aqui? Está todo mundo compreendendo bem? Posso ir seguindo, né? Pode seguir. Ótimo. Então, vamos lá. Falar um pouco das experiências socialistas, eu vou focar muito no caso principalmente de duas aqui que tem aí no livro, né, os exemplos, vocês podem conferir, que é a Alemanha e principalmente a Rússia, né? Eu vou falar um pouco sobre elas aí, mas antes da gente entender um pouco desse modo de produção, é preciso a gente falar um pouco das discussões no capitalismo para entender como seria no socialismo. Tá? Então, com bem calma, para tentar uma compreensão mais apropriada, no capitalismo existe, por exemplo, coisas básicas que são
intrínsecas a esse modo de produção, como, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção. Tá? Então, a propriedade privada dos meios de produção foi algo que disponibilizou ao capital, ao encontrar o capitalismo, se realizar ampliadamente através da acumulação primitiva do capital. Talvez alguém não entendeu nada, né, disso aqui que eu falei, de fato é um pouco complexo, mas calma que eu vou explicar bem. O que é que acontece? A noção de propriedade privada dos meios comuns, né, como, por exemplo, a terra, a água, porque a gente fala bem comuns da natureza, isso aí, porque é algo que já é produzido naturalmente, né? Por exemplo, não se produz água, não se produz terra. Eu quero ir numa indústria comprar terra, não é assim. A terra já é produzida naturalmente, então ela é entendida enquanto um bem comum da natureza, assim como o oxigênio, como os rios, a água, por aí vai. Então, a possibilidade de privar isso, né, colocou em risco, ou seja, você privar um bem natural, você também priva de propriedade as outras pessoas que não conseguiram conquistar esse meio de produção. Então, essa é uma importante característica do modo de produção capitalista, né? E através disso, né, surgiu aí a possibilidade da exploração do trabalho para a acumulação ampliada do capital. Ou seja, a partir da propriedade privada dos meios de produção, os proprietários industriais, eles conseguiram, assim, formar, né, classes de trabalhadores submissa para que trabalhem para eles à custa de um salário, de um assalariamento, né? Ou seja, portanto, a discussão da mais-valia e da exploração do trabalho, como eu expliquei lá na aula passada. Estão conseguindo acompanhar isso? Tá claro o que eu estou falando Sim. aqui? Sim? Uhum. Ótimo, muito bem. Bem, no socialismo, tá? Que é o socialismo científico, o que era a corrente contrária ao capitalismo, esses sociológicos, esses pensadores, vamos colocar dessa maneira, não só esses, alguns outros, eles tinham uma visão completamente diferenciada sobre esses dois principais pontos que são a estrutura base aí do modelo do capital, né? O capitalismo. Então, ao invés da propriedade privada, no socialismo, a concepção seria de propriedade social. E o trabalho não seria sustentado na mais-valia, né? E nem na alienação, e sim no controle desse trabalho sobre a classe que gera a riqueza, que é a classe trabalhadora. Então, basicamente, essas são as principais distinções entre esses modelos. E a gente fala em propriedade privada e classe trabalhadora. No capitalismo, a propriedade ela priva de riqueza quem não tem os meios de produção e a exploração do trabalho através do conceito, né, da mais-valia. No socialismo, a propriedade privada ela é social, né? Não é que as pessoas não eram para ter propriedade, era que o fruto da produção dessa riqueza deveria beneficiar a sociedade como um todo e não privar questões de cunho coletivo, como saúde, os bens comuns que eu falei para vocês, e a exploração do trabalho não seria possível. Então, basicamente, essas são as principais distinções em termos conceituais entre essas duas formas de se pensar um modo de produção, tá bom? Capitalismo e socialismo. Conseguiram acompanhar? Dúvidas sobre isso? Alguém queria saber mais detalhes? Ou eu posso avançar aqui? Bem, se calaram, então é porque estão conseguindo... Pode avançar, professor. Pode avançar. Boa, vamos lá. Vamos Desenvolvimento avançar. social mesmo. Show, vamos lá. Ó, falar um pouco da tentativa de implantação desses modelos. Eu vou partir agora, eu vou sair do cunho teórico e vou tentar colocar na prática o que foi, que ocorreu, que dizem que houveram, né, experiências socialistas e comunistas na sociedade atual. Eu penso que não. Eu penso, por exemplo, que o Brasil nunca teve uma experiência socialista ou comunista científica, né? O que houveram
principalmente na Europa, foram algumas experiências, como tem até hoje, mais de cunho ditatorial, militarizado, que marginalizou e criminalizou o que podemos entender sobre socialismo e comunismo. Não se trata de defender ou de criticar, é de tentar mostrar para vocês como era o cenário que se apresentava em algumas sociedades. Eu vou fechar principalmente com o exemplo da Rússia, porque até pouco tempo atrás, né, mais ou menos a década de 90, início da década de 90, ainda existia a URSS, as repúblicas soviéticas socialistas. Tá? Então, eu vou focar mais, por exemplo, da Rússia. Mas vamos começar pela Alemanha, que uma coisa importante é principalmente com a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era um inimigo comum dessas grandes potências, União Soviética, antiga Rússia, né, e os Estados Unidos, principalmente, que ganha fôlego, né, após as sucessivas vitórias aí na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os Estados Unidos fez parte da aliança da Entente, tá? Procure acompanhar, talvez, os conteúdos de história, e ela entra na guerra depois. E a Rússia, na Primeira Guerra Mundial, ela sai justamente quando os Estados Unidos começam a incorporar essa guerra. E olha só, na Segunda Guerra Mundial, essas duas nações, elas vão ser aí as vencedoras, que a gente pode chamar que a guerra teve algum vencedor. Bem, e nesse sentido, lá na Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, foi muito nítida a iniciativa da conquista alemã sobre essas duas potências. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, basicamente, foram os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, cada um queria implantar o seu modo de produção. Então, essas nações, elas eram unidas durante a Segunda Guerra Mundial, elas se uniram para derrotar aí, tá certo? Principalmente o inimigo maior deles, que era a Alemanha. E quando elas conseguem derrotar, vencem a Segunda Guerra Mundial. E aí tem a questão da bomba atômica, o cenário nuclear, que poderia colocar o desastre no planeta, para não causar esse novo conflito entre essas potências que ficaram bipolarizadas aí, né? Eles acham um acordo e não, vamos fazer o seguinte, essa guerra a gente quer implantar o socialismo, a União Soviética dizia, os Estados Unidos não, a gente quer implantar o capitalismo, e daí então que eles entraram em um conflito diplomático, político, chamado de Guerra Fria, que vocês acompanharam, né? O resultado é que a Alemanha ela foi dividida, se formou até um muro, conhecido como o Muro de Berlim, onde dividiu com a Segunda Guerra Mundial a Alemanha, entre a parte socialista e a parte capitalista, né? Esse cenário ficou muito fechado, muito restrito. Essas experiências, enquanto lideranças, ações específicas, elas foram divulgadas, mas sumiu meio que na história, porque a resistência socialista na Alemanha ela durou até basicamente ali a quebra do Muro de Berlim, final dos anos 80 e início dos anos 90, e o cenário que se apresenta é uma unificação, né, do capitalismo em toda a Alemanha, e isso fez com que a maior parte das nações começasse a se tornar capitalista, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que o socialismo tinha a oferecer apenas o poder bélico, a força, a proteção, e as sociedades estavam arrasadas pela guerra. Então, elas queriam uma economia, queriam dinheiro, queriam reconstrução, e os Estados Unidos fez isso. O exemplo, o Japão, né? Os Estados Unidos financiou a reconstrução do Japão e de várias outras potências aí, né? Emprestando dinheiro, investindo, isso gerou a dívida, enfim, essas coisas que não faz muito parte desse nosso conteúdo aqui, mas eu estou só contextualizando para esclarecer bem. E o principal que eu queria falar é o exemplo aqui da Rússia, que até hoje, né, ela ainda possui esses traços revolucionários, onde, por exemplo, não teve a discussão do nazismo, né, e do fascismo, que se fala muito hoje, de origem italiana, mas que também chegou na Alemanha, tá bom? Eu só estou colocando contexto assim para vocês irem entendendo a sequência lógica da coisa, e eu vou focar mais assim na Rússia, porque possui características que até hoje elas são mais evidenciadas, tá?
Então, como foi o desenvolvimento do socialismo lá na Rússia? Então, para a gente entender todo esse cenário, como aponta aí no nosso livro, a gente vai procurar entender o século XX, mas é necessário a gente voltar ao século passado, o século XIX, porque foram épocas que providenciaram com que a Rússia se tornasse o que ela é hoje, tá? E passasse por todo esse processo aí de tomada de poder sobre os trabalhadores e retomada do sistema do capital. Então, como que era a Rússia no século XIX, tá bom? É importante a gente contextualizar isso. Ó, a Rússia no século XIX, pessoal, ela era marcada aí por um regime político chamado czarismo, tá? O czar era um imperador quem dominava tudo, era como se fosse um monarca, né? Era uma monarquia que tinha essa particularidade chamada czarismo. Talvez, para ficar mais claro isso, depois quem tiver tempo, tem uma série na Netflix, né? Eu penso que vocês podem acompanhar, ela tem a restrição de 16 anos, e é intitulada mais ou menos assim, Os Últimos Czares. Fala um pouco dessa história, principalmente do Nicolau II, né, que era o czar da Rússia. Tá? Mas voltando aqui. Então, esse modelo lá do século XIX, que era o czarismo, ele tinha características importantes. Então, como que era a Rússia czarista? Né? A Rússia era governada por vários czares. Eu vou ser mais específico, o período onde teve o processo de Revolução Socialista. O czar dessa época era o Nicolau II, conhecido como Nico, né? Porque ele era casado com uma senhora da Alemanha. Então, tinha essa aliança, né? Alemanha e Rússia. E aí, a característica principal desse tipo de regime era um regime muito autoritarista, tá certo? Um regime concentrador de poder que procurava, tá certo? Atender principalmente os interesses da elite dominante, que era basicamente ali a própria coroa imperial e a alta burguesia, tá? E a maior parte da população lá na Rússia, nesse período, que se chamava Rússia, não União Soviética, né? Ela vivia no campo. Então, era uma população, basicamente, que vivia no campo. E a Rússia ela teve um processo industrial um pouco mais lento, né? Então, a pobreza no campo ela era general, ou seja, ela era ampla, tá? Era geral. E essa pobreza trazia uma dificuldade social muito importante, porque a Rússia ela estava inserida em grandes batalhas imperialistas sobre o regime czarista. Então, olha só que curioso, a Rússia ela participou de algumas batalhas e o Nicolau II ele tomou decisões assim que só prejudicaram, tá, a manutenção do poder do regime do czar. Como, por exemplo, a população não queria guerra, e Nicolau fez uma guerra contra o Japão, né, que estava disputando um território conhecido como Manchúria, mais para o lado da China, por ali, então queria expandir seu território, foi derrotado pelos japoneses, e isso vai trazer o quê? Grandes prejuízos financeiros, e se cobravam mais impostos, aonde? Do campo. Os camponeses que eram pobres e passavam até fome, pagavam essa guerra, entende? E em contrapartida, lá no palácio onde o czar governava, a Rússia eram festas luxuosas, banquetes, por aí vai. Isso era muito mal visto pela população. Ô, professor, Oi, só pode uma falar, dúvida. pergunta. Essa não é a história do último czar da Rússia Imperial, que ele e a família foram assassinados? Sim, isso é a indicação da série que eu até expliquei para você, Os Últimos Czares. É essa mesmo, né? Eu vou chegar no socialismo, mas para isso é importante a gente entender como era essa relação desse modelo. Por isso que o socialismo foi tentado se implantar para tirar esse sistema de governança, ok? Mas é sobre isso que a gente está falando mesmo. Viu? É uma série que tem na Netflix aí, depois vocês podem até consultar, que é interessante saber aí. É uma história
e nos esclarece muita coisa. E aí o que acontece? O regime czarista, ele começou a também trazer muitos problemas, não só para o campo. Por exemplo, ele mandava soldados camponeses para a guerra, não sabiam mal utilizar um rifle, e aí a Rússia começou a perder suas batalhas, né? Até que século XX, aí, com essas batalhas, né, foram criadas, chega a Primeira Guerra Mundial, e começa o processo industrial russo, começa a ganhar agora características do urbano. Só que uma característica importante era que a Rússia, ela teve um processo industrial muito parecido assim com o Brasil, no sentido de ter muito capital internacional. Então, grande parte da indústria da Rússia não era da Rússia, era de outros países. Isso fazia com que as indústrias que se instalavam, né, explorassem o trabalho dos trabalhadores urbanos. Então, os trabalhadores tinham altíssimas horas de trabalho, 12 horas de trabalho por dia, péssimas condições de vida, falta de saneamento, essas dificuldades. Então, essas revoltas no campo e na cidade, né, foi gerando aí muitas contestações que, para tentar aliviar essa situação e tentar fazer alguns acordos, começaram a se formar partidos, né, e aí é onde começa a surgir a discussão do socialismo. As ideias do iluminismo, né, elas já estavam presentes aí desde o início do século XIX, até que surge, né, os revolucionários para tentar trazer perspectivas para aliviar a situação desse povo que era suprimido lá na Rússia por esse governo que era expropriador de vidas, né, e queria saber de guerras e por aí vai, conquistas e luxo. Estão conseguindo acompanhar? E aí é quando surge, né, essas revoluções. Então, em 1917, né, a Rússia ela sai da guerra para tentar resolver, da Primeira Guerra Mundial, obviamente, ela sai para tentar resolver o seu problema interno, né, que estava passando por uma revolução dentro do seu país. E é quando o grupo político, né, os bolcheviques, que eram conhecidos como bolcheviques, que significam a maioria da população, que era liderado por um sujeito que tinha essa postura do iluminismo, principalmente da corrente marxista, né? A discussão da classe burguesa e proletariado, a ideia da mais-valia, da exploração do trabalho, elaborada lá pelo Marx, né? Essas discussões da teoria do trabalho, do Max Weber, e também do Caio, mas sobretudo a influência marxista do Marx e do Engels, né? Os revolucionários bolcheviques liderados, aí essa figura vocês têm que frisar, que é o Vladimir Lenin. Ele foi responsável pelo processo chamado Revolução Russa, tá? Que ocorreu lá em 1917, tá bom? Basicamente aí, segunda década do século XX. E o Lenin, ele liderou os trabalhadores que conseguiram retomar alguns desses direitos que a população não tinha, né? E manteve um regime entendido enquanto socialista comunista na União Soviética, que se chamava Rússia, né? Então, o regime czarista, ele não aguenta tal pressão. Teve um episódio, quem até quiser ver a série vai ver isso, que é conhecido como Ensaio Geral para a Revolução Russa, que foi o ano de 1905, onde teve um dia de domingo, e manifestantes, né, trabalhadores de diversas áreas, tanto do campo e da cidade, foram para o palácio onde o czar se encontrava para protestar. E o czar, ele mandou tocar fogo, fuzilar, matar, né, centenas de pessoas, e isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Foi conhecido pelos historiadores e filósofos, sociólogos como o Ensaio Geral da Revolução, né? E aí isso gerou mais revolta na população, que cada vez mais ameaçava o regime do czar Nicolau II, até que ele não aguenta a pressão e renuncia. Depois ele é capturado, né, pelas tropas lideradas pelo Lenin, que tinha o seu comandante, o Trotsky, que era um importante general, né, do
do Exército Vermelho, que era considerado o russo, e depois essa família imperial, ela inclusive é assassinada, né, a mando do próprio Lenin, para que não fique nenhum vestígio aí desse modelo antigo. Então foi história cruel, né? Eu, de fato, não concordo com essas questões que ocorreram, mas o fato é que essa busca socialista, né, ela começou a se implantar durante esse processo revolucionário a partir de 1919, na chamada Revolução Russa. E aí a experiência mais palpável que a gente tem, que ocorreu, basicamente foi essa, que durou até, né, a Segunda Guerra Mundial, com essa bipolarização. E aí as ideias do Lenin, ele começou a trazer um novo processo industrial, né, para a Rússia. Ele criou algumas coisas importantes, ele fez uma espécie de comércio que era integrado ao próprio sistema do capitalismo, mesmo promovendo o socialismo, né? E algumas coisas foram até viáveis para desenvolver a economia russa. Eles conseguiram se tornar uma potência socialista da época e perderam força com a Segunda Guerra Mundial. Se cria a União Soviética e pós-Segunda Guerra Mundial ela é dissolvida, né? Os países começaram a se desenvolver agora sobre o capitalismo, que foi territorializado de forma global pós-Segunda Guerra Mundial, e a experiência socialista, né, ela se fragmenta e se torna cada vez menos evidente. Então, basicamente, essa foi a principal experiência socialista que ocorreu aí na Europa, tá? Que passou um tempo mais duradouro, a não ser também essas outras experiências como a gente tem até hoje, o caso de Cuba, né? O caso da Coreia e por aí vai. Tá? Mas em termos territoriais expansivos, a Rússia, por isso que está lá no livro, a Alemanha, elas são as mais importantes que teve aí essa experiência, né? Onde aqui chegou o tempo, dizendo que a gente só tem 10 minutos, eu vou tentar começar a partir para a parte final agora da nossa aula. E o que eu estava falando é que o Lenin, junto com a sua postura marxista para a implantação do socialista, conseguiu desenvolver um modelo, mas que, de certo modo, ele se tornou um pouco autoritário, mas até eu entendo isso, eles estavam passando por uma guerra, né? Então, eles estavam vivendo um período de guerra. Eles não estavam... Era guerra, era um matar os outros, era horrível a discussão da guerra. Volto a dizer, né? Não concordo com a guerra, mas, assim, de fato, os trabalhadores, eles eram organizados em sovietes, eram conselhos de trabalhadores, então eles que decidiam, né? Uma das medidas, por exemplo, as indústrias, elas foram tomadas pelo Estado novamente. O Estado ele passou a controlar, né, o setor industrial e destinava aí a produção para atender às discussões do mercado interno, né? A própria quem tomava conta dessas indústrias eram os conselhos de trabalhadores, se reuniam, né? E aí eles tinham essa autonomia sobre o modo de produção socialista. Bem, o que eu queria fechar e deixar claro aqui é que quando a gente fala assim, professor, como seria um modelo socialista, né? Eu acho que isso é uma pergunta que talvez muitos gostariam de saber, mas assim, eu confesso que essa resposta eu não sei. Eu não sei dizer, eu não sou incapaz de responder porque eu julgo que isso nunca aconteceu, né? O que aconteceu foram discussões sobre o ponto de vista do socialismo e do comunismo que foram distorcidas, né? Será que o que o Marx criou naquele tempo histórico, né, o que ele intitulou de socialismo científico, foi isso que se implantou pelo Lenin na Rússia, né? Ou foi isso que a Cuba vivencia hoje, ou a Coreia do Norte, e por aí vai? A Rússia passou a Alemanha, será que foi isso? Eu penso que não, né? Elas chegaram muito diferentes do modo que se esperava enquanto uma postura ideológica. Então, assim, basicamente essas contradições que a gente tem que entender, porque quando a gente fala em socialismo,
e a gente leva muito pelo senso comum, a gente acha que é todo mundo ganhar igual, que é quem tem mais, dá para quem tem menos, que é você não pode ter riqueza. E assim, isso é uma ideia muito vazia, muito distorcida do que se trata, né? Alguns, por exemplo, falam até assim, ó, professor, se o socialismo, então por que você não vai morar em Cuba? Né? A gente quer chegar alguém e chama ele de comunista, de tão pejorativo que ficou. Né? Cuba é muito pobre. Cuba, de fato, é pobre, mas Cuba sofreu, né, um grande bloqueio que proporcionou isso. E outra, Cuba é uma ilha, gente, da população de São Paulo, mais ou menos, né? E se a gente for tentar comparar, por exemplo, alguns avanços que Cuba teve, eles são avanços importantes de cunhos sociais, como, por exemplo, a educação e a saúde, né? O analfabetismo passa praticamente zero em Cuba. Por exemplo, em Cuba, se a gente for ver o índice de desigualdade social, ele é parecido comparado com o dos Estados Unidos. Se a gente for ver a expectativa de vida, é igual à Suécia, Dinamarca, essas nações que têm uma estrutura capitalista bem parecida. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não sair falando aí publicamente bobagens que acreditam porque as pessoas ouviram falar. E também não se trata de defender, né, socialismo ou comunismo, porque a gente tem que ter propriedade naquilo que fala. Então, o que é que eu indico para vocês é que sempre a gente deve buscar, tá certo? Vários pontos de vista, entender a conjuntura, entender os motivos, e entender que tudo isso que se criou foi no passado, que tem uma realidade distinta do que nós temos hoje. E é tudo muito diferenciado daquela situação que era antigamente, para a gente implantar no agora. Tá? O fato é que a gente vive no capitalismo, esse é o modelo de produção que tem, não dá para a gente não viver dentro desse sistema. Agora, capitalista é aquele quem vive e se reproduz no espaço através da exploração do trabalho das pessoas. Né? Então, esse é o grande problema e a grande crise desse modelo, com relação ao ambiente, com relação ao desemprego, com relação a tudo isso, mas é uma característica, né, que a gente precisa estudar e compreender bem. O socialismo seria outra possibilidade, mas que, ao meu ver, né, também tem muitas coisas que precisam ser melhor estruturadas e aprimoradas, assim como o capitalismo. Então, nesses debates, é importante a gente conhecer de fato do que se trata para poder ter propriedade e esclarecimento. O meu papel não é alienar ninguém, né? E sim tentar esclarecer e implantar a melhor visão possível, porque é isso que vai nos ajudar na hora do Enem, na hora das nossas avaliações, por exemplo. Combinado assim? Para a gente fechar, eu queria saber dúvidas, perguntas, questões. Nenhum. Conseguiram acompanhar bem aí? Alguém tem algum comentário para fazer? Seria importante, né? Algum comentário para alguém fazer aí. Conseguiram compreender bem? Conseguiram, assim, gostaram da pauta que eu tentei colocar aqui, das experiências? Eu segui aí a lógica do livro, só que eu aprofundei mais coisas aqui. Tudo bem assim, gente? Sem dúvidas, sem perguntas? Tudo certo. Tudo Boa, certo. gente. Então, tendo em vista o fechamento, né, da nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É sempre um prazer estar falando sobre essas disciplinas, esses temas, né, que são bem conflituosos na perspectiva, principalmente política, que nós vivemos hoje, mas é importante a gente ter caldo de conteúdo. Espero ter ajudado, né, espero ter contribuído aí com vocês. Então, obrigado por tudo, a gente vai encerrando por aqui. Quem teve possíveis dúvidas, volta lá na aula ou então entra em contato que a gente vai conversando. Então, forte abraço a todos. Vou encerrar a nossa aula por aqui. Valeu, gente. Tamo junto. Até semana que vem. Abraço.